Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu vou trazer para vocês a aula que eu dei recentemente no Congresso Brasileiro de Radiologia, icterícia e sinais radiológicos que eu uso na prática, de uma forma editada e dedicada aqui para o canal Radiologia. Nem sempre a gente consegue passar todas as informações por algumas limitações de horário, de tempo de aula, e aqui a gente vai tentar utilizar todos os recursos que a gente tem de informação para passar esses sinais radiológicos utilizados na prática. Então, eu não tive nenhum conflito de interesse nessa minha apresentação. O material que eu trago aqui para vocês, basicamente, é um material onde eu aprendi no UFRJ, né, onde eu continuei aprendendo nos hospitais da Rede Dora e agora, mais recentemente, com minha plataforma de educação continuada, canal Radiologia. E quando você vai à definição de icterícia no Harrison, que é o papa aí da medicina interna dos livros, a definição vem a ser uma pigmentação amarelada da pele causada pela elevação sérica de níveis de bilirrubina. Essa hiperbilirrubinemia, ela tem etiologias distintas e talvez o que a gente mais possa oferecer benefício de informação como radiologistas é na hiperbilirrubinemia direta de causa obstrutiva canalicular. E toda vez que eu converso com meus residentes, mediante um paciente com icterícia que chega para fazer exame com um radiologista, eu falo assim, sempre tem que tentar responder 3 perguntas mediante um quadro de icterícia. Primeiro, esse tipo de icterícia ela é determinada por uma causa canalicular obstrutiva, ou seja, se tem dilatação das vias biliares. Uma vez tendo, é você tentar identificar qual é o nível dessa obstrução, ela é intrahepática, ela é hilar, ela é distal, e terceiro, qual é a causa desse processo obstrutivo, a etiologia, né, da causa obstrutiva que está determinando a icterícia. Na grande maioria das vezes, eu digo aí 85, 90% das vezes, a gente com TC, mas principalmente ultrassom e principalmente mais ainda colangio-ressonância magnética, a gente consegue responder essas 3 perguntas, tá? E nesse caminho de tentar responder, e não só falando das causas canaliculares, às vezes a gente tem alterações hepatocelulares que a ressonância permite ver, que a tomografia permite ver, que o ultrassom permite ver, e que são justificativas de icterícia no paciente. Então eu listei aqui 20, vamos ver se a gente consegue falar 20, eu não consegui falar todas, né, na aula do congresso, porque obviamente a gente tinha um tempo de 15 minutos para poder falar. Então eu vou iniciar com a mais clássica de todas, a principal etiologia, causa, né, de icterícia, que é a colectocolitise. E o sinal que eu trago para você é o sinal da falha de enchimento em meia-lua ou taça, que vem a ser essa falha de enchimento do cálculo, geralmente na porção distal. A gente sabe que o cálculo é desprovido de próton de hidrogênio, tá? E a bile tem muito próton de hidrogênio, então eles fazem um contraste bem significativo que dá uma deformidade em meia-lua ou taça. Eventualmente isso pode ser visto também na tomografia computadorizada ou até mesmo no ultrassom, ok? A sensibilidade dessa informação é relativamente alta, tá? E obviamente existem falsos positivos e falsos negativos. Eu queria falar um pouquinho sobre as alterações de falso positivo, aerobilia e artefato de fluxo, que eu acho que elas são importantes no nosso dia a dia. Primeiro, como eu acho que tem aerobilia no meu paciente, o sinal da aerobilia no dia a dia. Tá? Primeiro, gente, a aerobilia ela é uma falha de enchimento que ela fica de sobrenadante, ela fica em cima, enquanto o cálculo ele fica geralmente em depósito, ele fica para baixo. Tá? Um outro dado importante é que vocês devem procurar sempre no lobo esquerdo a aerobilia. Por quê? Porque gravitacionalmente ela vai subir. E em terceiro, observe a sequência T1 em fase. A sequência T1 em fase, o gás ele distorce o campo magnético e ele leva como se fosse um aumento da via biliar, onde tem aerobilia, principalmente na comparação da sequência T1 em fase e sequência T1 fora de fase. E por que essa informação é importante? Eu, por exemplo, utilizo muito nos meus colangio-ressonâncias o meio de contraste por via oral. Ele obscurece o tubo gastrointestinal, ele permite a gente visualizar principalmente a parte mais distal da via biliar. E, por exemplo, eu não conseguiria fazer o diagnóstico dessa coleodococcele com cálculo se eu não tivesse administrado o meio de contraste oral para escurecer esse meu duodeno, ok? E essa lesão aqui na papila, na verdade, era um processo inflamatório, uma papilite, tá? Eu não conseguiria ver tão bem essa via biliar se eu não fizesse contraste oral e escurecesse o estômago do duodeno. Esse mesmo paciente ele fez uma papilotomia e foi fazer o controle conosco. O residente mal avisado, ou que não viu os exames anteriores, ou que não fez, né, uma anamnese efetiva, ele fez o contraste oral. E aí, ao invés de obscurecer só o duodeno, obscureceu minha via biliar também, e eu tive que reconvocar esse paciente. Então vejam como é importante no contexto da investigação da icterícia das vias biliares a caracterização da aerobilia. E o segundo falso positivo é o artefato do fluxo da via biliar. Eu chamo de sinal da falha de enchimento que boia. Enquanto o cálculo fica em depósito, a aerobilia fica em sobrenadante,
ou a falha de enchimento, ou a falha de sinal que a gente vê do artefato de fluxo, ele fica no meio. Lembrar, gente, que a sequência que a gente utiliza para fazer coluna de ressonância, todas elas são derivadas do espinheco. É turbo-espinheco, é fé-espinheco, é sequência Reis. Nessas sequências, os prótons de hidrogênio em movimento, eles têm ausência de sinal. A gente não consegue caracterizar sinal neles, como as estruturas vasculares. Aqui está a aorta e a cava. E o fluxo da via biliar ele pode ser mais rápido na região central. Tá? Então, quando ele é mais rápido na região central, você observa que tem uma falha de enchimento bem no meio da minha via biliar. Se você repetir a sequência, ele desaparece. Se você repetir a coluna de ressonância, ele desaparece. Se você fizer um outro plano, ele desaparece. Ok? Além disso, não há dilatação a montante essa falha de enchimento. Então, são dois falsos positivos de cálculo que eu queria discutir aqui com vocês. Ainda dentro de situações que vão ocupar a minha via biliar, eu queria falar com vocês sobre o sinal da falha de enchimento amorfo. Eu costumo dizer que a coledocolitíase, ela tem, que é a principal causa de falha de enchimento, tá? Que ela tem 3 formas de apresentação. Ou ela é redonda, ou ela é oval, ou ela é poliédrica. Tá? Toda vez que você pegar uma falha de enchimento na via biliar, que ela foge a essas 3 características, você tem que pensar em corpo estranho ou situações que não são habituais no interior da bile, como um ascaris, nesse caso, que o clínico já me deu a dica aqui na própria solicitação dele, e como uma hemobilia. Isso era um grande coágulo que o paciente tinha, depois de um procedimento de intervenção, evoluiu com dilatação da via biliar. Aqui está mais ou menos elevado na ponderação T1, a minha via biliar, e aqui uma falha de enchimento alongada totalmente amorfa. Tá? Algumas situações elas podem simular coledocolitíase, mas elas não são coledocolitíase. Uma delas é o artefato, é o sinal do artefato do grampo cirúrgico. Então, o grampo cirúrgico de uma colecistectomia, tá? Quando esse ducto cístico fica muito curtinho, ele pode determinar uma distorção de campo magnético e gerar uma falha de enchimento. Repara, gente, que é exatamente no nível do corte onde eu tenho a suscetibilidade magnética do grampo cirúrgico. Eu posso ver na sequência, por exemplo, gradiente eco ponderado em T1, na sequência T1 em fase, é muito boa para a gente ver suscetibilidade magnética. Um outro dado também de importância é que não há dilatação a montante. Então, se o teu paciente tem icterícia, você tem esse achado, procure uma outra causa, porque essa alteração, essa falha de enchimento aqui, ela é artefatual, ok? Uma outra situação também muito usual, extremamente usual, são situações de impressão de estruturas vasculares sobre a via biliar. O mais comum é o sistema arterial, aqui fazendo impressão sobre o ducto hepático comum, às vezes ele fica sobre a junção dos ductos direito e esquerdo. Tá? E o importante é que não há dilatação montante. Se você for ver até nos cortes finos, não precisa nem injetar contraste, você consegue identificar essa estrutura vascular, né, com trajeto aqui no ducto hepático comum. Tá? E algumas das vezes, esse foi um caso raríssimo, né, de uma paciente com uma aorta extremamente ateromatosa, paciente idosa, muito magra, o pâncreas da paciente está desse lado, a via biliar quando cruzava a linha média sofria uma compressão extrínseca pela própria aorta e já determinava uma ectasia de via biliar montante. Então, nessa situação, talvez pudesse justificar a icterícia. Situação de simulação de dilatação de via biliar no contexto do paciente ictérico, por exemplo, é a chamada hipodensidade periportal, né? Por quê? Porque ela tem essa imagem de hipodensidade ao redor, né, ou junto à tríade portal, tá? O sinal da hipodensidade periportal, ele geralmente ocorre em pacientes com grande reposição volêmica, tá? Então, pacientes com sepsis, né, que fazem reposição volêmica, eles podem ter essa má distribuição de líquidos e acumular líquido na tríade, ao redor da tríade portal. Repare que a hipodensidade, ela circunda veia porta e artéria hepática, diferentemente de uma via biliar ectasiada, que ela é unilateral em relação à artéria hepática e veia porta, ok? Indo para as doenças congênitas das vias biliares, eu queria falar o sinal do canal bilio-pancreático longo. Normalmente você tem uma junção de ductos biliar e pancreático, ela é menor que 15 milímetros e geralmente ela acontece até junto à porção intramural do duodeno, então quase você não vê ela. Quando ela é longa, tá? Isso pode determinar um mecanismo de refluxo de suco pancreático para o interior da via biliar durante a embriogênese, determinando uma má formação da via biliar. Essa hoje é a fisiopatogenia mais aceita para os cistos de colédoco, a dilatação cística de colédoco, né, extrahepática. Tá? Então, um ducto bilio-pancreático longo deve ser referido no laudo e deve-se pensar na possibilidade de cisto colédoco nesses pacientes. Antônio, você já viu cisto colédoco sem ducto bilio-pancreático longo? Já, vários, tá? Mas nos pacientes que tem, a gente tem que ver qual é o calibre dessa via biliar e se há distorção, dilatação de forma cística. Também dentro do contexto aí de dilatação cística da via biliar, agora intrahepática, doença de Caroli, a gente tem o sinal do ponto central ou central dot sign, que nada mais é do que a veia
porta meio que envelopada, abraçada pela via biliar dilatada. Na verdade, o meu central dot sign aqui não ficou tão central, né? Ele está meio periférico, tá? Mas aqui no artigo do Taylor, ele está bem envelopado, como o esquema que ele mostra aqui, a minha via biliar abraçando meu ramo portal. Tá? Algumas alterações congênitas de vias biliares, elas podem remeter à futura possibilidade de icterícia, e elas devem ser relatadas nos relatórios e laudos de vocês, quando vocês fazem esse tipo de exame de colangiossonais. Então, o que a gente tem aqui é o chamado sinal do ducto aberrante. Normalmente, gente, os ductos segmentários do lobo direito, eles se reúnem e formam o ducto hepático direito, a mesma coisa acontece no lobo esquerdo. Eventualmente, você tem, geralmente, são segmentos posteriores que eles vão drenar direto na via biliar extrahepática. E aí, num paciente como esse daqui, ó, que vai ser submetido a uma colecistectomia, tá com a vesícula cheia de cálculo, você pode ter uma injúria desse ducto ou por ligadura iatrogênica ou por ruptura. E aí, lá na frente, fazer icterícia. Então, isso aí tem que estar no relatório de vocês. Tal qual esse paciente, ele tinha, né, um ducto aberrante, fez uma colecistectomia. Olha a direção, o eixo desse ducto, como ele não ia se unir, né, o ducto hepático direito, ele ia em direção ao ducto hepatocolético, junto à inserção do cisco, e ele foi ligado, esse paciente fazia colangite e icterícia de repetição. Tá? Um outro exemplo, o paciente foi submetido a uma duodenopancreatectomia com colecistectomia, era um tumor de cabeça de pâncreas, ele fez uma derivação biliodigestiva alta, e na hora da colecistectomia, que ele ligou a artéria cística e o ducto cístico, ocorreu a ligadura de um ducto aberrante, tá? Que mostra dilatação, esse paciente fica mais suscetível a fazer colangite de repetição, eventualmente icterícia associada. E esse paciente era um paciente submetido a uma colecistectomia, evoluiu com uma ascite de mediada. Repare que tem vários grampos na loja da vesícula biliar, possivelmente uma cirurgia mais difícil de execução, e houve a ruptura aqui de um ducto aberrante com uma ascite biliar. Tá? O sinal do coto cístico longo também é uma ideia de problema no futuro. Eu costumo dizer que o coto cístico longo de hoje é a neovesícula biliar de amanhã. Com o passar do tempo, esse coto cístico longo ele vai começando a distender, tem uma configuração cística e ele é chamado de neovesícula. Entendo que toda complicação que ocorre na vesícula biliar também pode ocorrer na neovesícula, ok? Então, observem bem esse caso, era um paciente que tinha um coto cístico longo, fez uma colecistectomia há 2 anos atrás, voltou para o hospital com um quadro de dor abdominal, tá? E aqui a gente observa a dilatação, né, meio cística, do meu coto cístico, um conteúdo denso que representava uma neocolilitíase e uma inflamação ao redor representando uma neocolicistite, tá? Num paciente que tinha inicialmente um coto cístico longo após colecistectomia. Tá? Então essa é uma situação que pode ocorrer, inclusive isso aqui pode migrar para o colédo, pode ter uma neocoledocolitíase, eventualmente uma neoicterícia, né, todo o processo de novo. Então, até mesmo a anatomia ductal do ducto cístico numa avaliação pré-operatória de colecistectomia, ela é importante dizer que esse ducto cístico é longo, que ele se insere em tal parte do hepatocolédrico e etc. Tá? Ainda dentro do contexto de cirurgias, nos pós-transplantes, existe o sinal da desproporção ou dissociação doador-receptor. O que ia ser isso, gente? Geralmente o calibre do colédo que fica no paciente, geralmente é a metade distal, ele é diferente do calibre do fígado que ele está ganhando, do explante que está chegando nesse paciente no transplante hepático. Nesse caso aqui, tudo bem, porque na realidade o que ele tem a montante é de calibre menor do que ele tem a jusante ao nível da anastomose biliobiliar. Mas nesse caso aqui, a anastomose biliobiliar, o que ele tem acima está dilatado. Então isso pode ser uma dissociação de proporção doador-receptor, o sinal que a gente está vendo, ou pode ser uma estenose de anastomose. E aí clínica e laboratório vão saber orientar a gente se isso efetivamente é um processo obstrutivo ou apenas uma desproporção doador-receptor. O sinal do escape do contraste, ele veio com um contraste hepatobiliar, obviamente. Ele serve para a gente caracterizar fístula biliar, tá? Então, o exemplo que eu trago para vocês é o paciente que fez uma hepatectomia direita por conta de um colangiocarcinoma intrahepático, e ele evoluiu com uma grande coleção a nível da hepatectomia direita. E essa coleção, quando a gente fazia o contraste hepatobiliar, a gente observou que ao nível da derivação biliodigestiva, né, desse ducto esquerdo, tinha um escape, uma saída de contraste que preenchia, né, a minha coleção, caracterizando um biloma, ok? Tá? A dica que eu dou aqui para vocês, para identificar esse sinal do escape, do contraste, é fazer sequências mais tardias do que habitualmente a gente faz, aqueles 10, 20 minutos. Que a gente tem que trabalhar aí, às vezes, com 60, 120 minutos para ver a excreção desse meio de contraste ao nível da anastomose. Tá? Entrando nas doenças inflamatórias, um dos sinais que eu queria falar com vocês, talvez um dos mais bonitos de via biliar, é o sinal de contas do rosário.
Na verdade, a colangite esclerosante, você tem áreas de estenose, ectasia, estenose, ectasia, estenose, ectasia, elas remetem, né, a uma conta, né, de Rosário. Tá? Ela é uma situação intermediária, não é nem a irregularidade parietal da fase inicial da CEP, nem um sinal de hepatopatia crônica, com amputação de ductos de uma fase mais avançada. Então, geralmente, numa fase intermediária, você tem o sinal de conta de Rosário. Continuando ainda na colangite esclerosante, nas colangiopatias inflamatórias, um sinal que eu gosto muito de fazer, de pensar em colangiopatia inflamatória, é o sinal da proeminência ductal sem dilatação importante. O que ocorre nessas situações? Há áreas de estenose, de doença inflamatória nos ductos biliares, só que não há muita dilatação montante às áreas de estenose. Por que isso, gente? Porque na realidade o ducto montante ele também está doente, ele está inflamado, ele está com a complacência comprometida. Então o fígado começa a recrutar ducto biliar, né? Às vezes mais do que um processo substitutivo tumoral de um tumor de cabeça de pâncreas, você vê mais ramificações, né, do que uma obstrução maligna, tá? Exatamente por ele ter que recrutar e dividir aquela pressão intracanalicular de bile por muito mais ductos. Então você vê esses ductos chegando bem à periferia. E junto com esse sinal da proeminência ductal, eu vou falar do sinal da colangioaxial, que é uma forma técnica aí de você adquirir a colangiorressonância, que vai facilitar essa visualização dos ductos sendo observados até a periferia. Normalmente a gente faz planos, né, coronais oblíquos à colangiorressonância, só que eu vou fazer um corte espesso, ó, pegando axialmente de forma obliquada, eu vou esquecer minha via biliar extrahepática e vou passar a informação só da via biliar intrahepática, a gente observa isso chegando bem na periferia. Isso vale tanto para a CEP como outras colangiopatias inflamatórias, como uma doença sistêmica relacionada a IgG4 ou a colangite autoimune. Observe novamente os ductos chegando até a periferia, muito similar a uma apresentação da outra, sob o ponto de vista de imagem. Tá? A colangioaxial, a outra situação que eu utilizo ela bem, tá? São nos tumores hilares. Se era um tumor de Klatsky, quando eu fui classificar o bismu dele, né, que ele é fundamental para você definir até mesmo conduta cirúrgica, a gente observa, eu pelo menos pensei que inicialmente pudesse ser um bismu tipo 1, e na realidade, quando a gente faz a colangioaxial no eixo aqui, ó, intrahepático, a gente vê que os ductos segmentares nem conseguem formar o ducto direito e esquerdo, então eu saí de 1 e fui para um bismu 4, que um é cirúrgico, o bismu 4 na maioria das vezes não tem possibilidade terapêutica por cirurgia. Okay? Então, como é importante a colangioaxial. Tá? O sinal da lesão em alvo também é muito utilizado, inclusive o próprio Lihartz comenta ele, que é um sinal que traduz a ideia de colangiocarcinoma. Né? Já uma Etânia, quase que 20 anos aqui, dizia isso, que no colangiocarcinoma periférico há um predomínio, né, de celularidade, vascularização, atividade na periferia, e no centro há uma ideia maior de fibrose, necrose e coagulação. Então, por exemplo, se você fizer um PET-CT, você vai observar que tem mais atividade metabólica na periferia, numa ressonância você vai ver que tem mais quantidade de água livre na periferia, mais celularidade, né, na periferia, na ponderação e difusão, e mais vascularização na periferia, dando aspecto bem alvo, né, no estudo após contraste. Ok? Uma outra forma também, recurso de você tentar fazer esse diferencial entre lesões malignas e benignas, é o sinal do ducto penetrante. O sinal do ducto penetrante ele não é biliar, gente, ele é descrito em patologias pancreáticas, principalmente na diferenciação das pancreatites crônicas pseudotumorais para os tumores pancreáticos. E o que ele diz? Ele diz que é importante a gente observar a forma de interrupção do ducto mediante ao sítio da obstrução. No ducto penetrante, há um afilamento desse ducto, eu tentei ampliar aqui para vocês, ó, tanto do coleto quanto do viço ao nível da obstrução. Isso geralmente remete à possibilidade da obstrução ser um processo inflamatório fibrótico, tá? Diferentemente da lesão tumoral, que ela amputa, né, esse ducto, ela não dá chance dele afilar, ok? Um outro exemplo aqui de uma doença inflamatória fibrótica é uma biliopatia portal. A gente tem a trombose da veia porta, o desenvolvimento de um tecido fibrótico, impregnado mais aqui em fase mais tardia do que precoce, e observem a estenose que ele faz na minha veia biliar, nitidamente progressiva, suave, ela não amputa, tá? Traduzindo uma baixa probabilidade, mesmo numa massa infiltrativa, de ser uma lesão tumoral. E o inverso disso é o sinal da interrupção abrupta ductal. Né? A gente pensa sempre em lesão tumoral nesses processos, né? Onde não há filamento, isso é um tumor de colédoco mais distal, então de uma hora para outra interrupção do ducto, tá? Outros exemplos aqui para vocês, isso era uma adenomegalia metastática de um tumor de mama, que determinou uma estenose abrupta da via biliar, né? Um tumor de Klatsky com obstrução abrupta aqui, e um tumor de hepático comum com uma interrupção abrupta.
Uma outra situação que faz interrupção abrupta que não tumor é o cirurgião, ou seja, as situações de iatrogenia. Então, aqui era aquela ligadura iatrogênica do ducto segmentar que drenava no hepático comum, o paciente fez a duodenopancreatectomia com colecistectomia, possivelmente durante a colecistectomia ele ligou esse ducto, e esse era um paciente que fez uma grande hepatectomia esquerda, alargada, né? E esse era um ducto segmentar posterior do lobo direito que drenava no coto esquerdo. Quando ele fez a ressecção, essa informação era difícil de ser passada na avaliação pré-operatória, porque a massa comprimia muito a via biliar, tá? E houve a ressecção com a ligadura desse ducto junto com a ligadura do coto do ducto biliar esquerdo, tá? Então o paciente evoluiu aqui de novo com uma amputação do ducto dos segmentos posteriores do lobo direito que drenava na via biliar esquerda, ok? E para finalizar, eu vou falar o sinal dos 2, 3, 4 ductos, né? Isso é um artigo clássico da Radiographics que fala do diagnóstico diferencial das lesões peripapilares, tem vários esquemas bastante interessantes, e que ele diz que, especificamente para o tumor de cabeça de pâncreas, ele pode determinar formas de dilatação de diferentes ductos. Se ele pega os dois ductos virsum e colédoco e dilata montante, se ele pega o virsum e colédoco, dilata montante, você consegue ainda identificar os ductos adjusantes, então você consegue identificar 4 ductos nessa situação. Se ele pega mais o virsum, se ele pega mais o colédoco, ou seja, ele pode só dilatar o colédoco, ele pode só dilatar o virsum, dependendo da relação que ele tenha com um com o outro. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo é uma obstrução bem baixa, com dilatação do colédoco e do virsum. Tá? Nesse segundo exemplo, tem dilatação do colédoco e do virsum, mas repare, ó, tem o colédoco e o virsum abaixo da obstrução, então é um sinal dos 4 ductos. Uma dilatação mais do colédoco do que do virsum, no tumor de cabeça de pâncreas que tinha mais relação, mais proximidade do hepatocolédoco do que do virsum, e aqui ao contrário, é um tumor que infiltrou até o colo pancreático, mas ele era de cabeça, dilatou o virsum e não fez nada no ducto hepatocolédoco, ok, gente? Então, esses eram os sinais que eu tinha para passar para vocês, né? A gente pôde falar aqui de uma forma mais dedicada, mais calma desses sinais do que a apresentação que eu tive que fazer lá no Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu espero que tenha sido extremamente útil para vocês. Um abraço a todos.